Boa noite! Mais um dia de live, de muito conhecimento hoje, junto com o professor sommelier Gianni Tartari. Muito obrigada aí o pessoal que está entrando. Obrigada, pessoal, pela presença. Mais um dia aí de bastante conhecimento, mais um dia de live, de muita informação bacana. O tema de hoje é serviço do vinho, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai aprender a abrir uma garrafa, vai aprender o que fazer e o que não fazer. Boa noite, Diego. Vão aprender o que fazer e o que não fazer, né, na hora de abrir uma garrafa de vinho. Vamos chamar aqui o Gianni, ver se ele já entrou aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que está entrando. Tudo bem, pessoal? Olá, Daniele. Olá, Nilza. Boa noite, boa noite. Então, o tema de hoje, como eu estava dizendo, é sobre o serviço do vinho. Vamos aprender um pouquinho sobre como abre uma garrafa, vamos aprender sobre taças, vamos aprender sobre temperatura do vinho, quando e quando não utilizar o decanter, né? Quando o sommelier ele toma a decisão de usar o decanter, né? Para que é uma pergunta muito recorrente aqui que a gente recebe. E vai ser bem legal. Diane entrou aqui. Show. Estou aguardando você, Diane. Venha. Venha que tem muito assunto aqui. Tá todo mundo te esperando, né? Que eu sou apenas uma intermediadora aí. Quem é a estrela da festa aí, sem dúvida nenhuma, é Diane. Vamos lá. Pode chamar ele aqui de novo. Ver se ele vem aí agora. Olá, Stefano, tudo bem? Pode Select. Aê! Opa! Boa noite! Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Hoje você está mais tranquilo, está em casa? Então, hoje eu não estou no carro, não estou no Uber, não estou no elevador, estou em casa, mais tranquilo. É isso que eu ia falar. Ei, Viviane, tudo bem? Viviane, que é aluna nossa e agora da Master em Olá, Vinhos. boa Obrigada noite. pela presença. Boa noite, Nelson. Então, Diane, eu estava conversando com eles, né? Só que hoje o nosso tema da nossa aula é serviço do vinho, não é isso? É isso aí. A parte importante da sommelierie, que é o serviço de vinho, o serviço do vinho, que vai muito além só de abrir garrafa e servir, né? Pelo menos quando eu faço as aulas de serviço na ABS, que na verdade fui eu que desenvolvi esse módulo lá na ABS aqui de São Paulo. O serviço do vinho começa muito antes mesmo da gente abrir a garrafa, antes de abrir a casa até. Então, para mim, o serviço do vinho começa desde o momento que eu vou selecionar as amostras de vinho que vão fazer parte da minha carta, e aí eu vou provar os vinhos para realmente ver se são vinhos que eu gosto, que tem a ver com o cardápio do restaurante. Depois que os vinhos estão selecionados, eu vou fazer a carta de vinho propriamente dita, né? Fazer o layout, colocar as informações, fazer a divisão por país ou por tipo de uva, por, sei lá, várias maneiras de se fazer. E sempre ter a certeza do que está escrito ali está correto, é aquilo que está escrito no rótulo que o cliente vai ler e depois a gente vai comprovar quando a gente apresentar a garrafa, que aí sim já é um pouco do serviço. Depois disso, você começa a receber os vinhos, né, que você vai comprando. Então, você vai ter que organizar a adega, colocar todos os vinhos lá, mapear a adega, porque o sommelier não é a única pessoa que tem acesso à adega, né? Então, todo mundo que trabalha no restaurante pode entrar lá dentro e, em questão de um minuto, tem que saber, tem que saber onde está o vinho. Engasguei aqui. Por isso que tem que ter um mapinha bem básico, bem simples, para ajudar todo mundo a ir lá dentro da adega e achar a garrafa. E a parte principal, vamos dizer que a coroazinha do serviço é você lá apresentar a carta de vinho para o cliente. Pro cliente. Ai, acho que está faltando vinho, não bebi nada hoje ainda. É pouco Tá vinho. faltando vinho, tá faltando Você vinho, vai com lá certeza. apresentar a carta de vinho para o cliente, vai dar algumas sugestões para melhor acompanhar o prato que ele vai jantar. Depois vai pegar essa garrafa na adega, vai apresentar o vinho, vai abrir corretamente o vinho. Para isso, você já vai ter que, dependendo do vinho que for escolhido, escolher as taças corretas, né, que vão ser servidas os vinhos.
fazer a Perfeito. decantação, caso seja um vinho tinto. Então, tem um serviço, é uma coisa bastante ampla e não é só abrir a garrafa e servir o vinho. Beleza. Você chegou no início da conversa aqui, você falou numa palavra chamada sommelierie, e eu queria que você explicasse o que é esse termo, né, sommelierie, a diferença também entre como se fala sommelier, na verdade é masculino, como se fala a profissão no feminino também. Queria que você falasse um pouquinho desses termos antes da gente começar. Então, todo o conjunto de trabalho que se faz com vinho num restaurante, num hotel, num catering, numa importadora, é chamada de sommelierie. Seria o nome geral da profissão, né? Como sommelierie. Todo o trabalho que está contido no âmbito aí que o sommelier trabalha. Então, o masculino é sommelier. Sommelier. S-O-M-M-E-L-I-E-R. Sommelier. E no feminino, em francês, ele tem um acento para lá, tipo uma crase no E, e um E no final. Então fica sommeliere, só que a gente pronuncia sommelier. Sommelier, o homem, e sommelier, a mulher. Beleza, sensacional. Isso é uma dúvida muito recorrente. Aqui uma vez a gente fez um post sobre isso, assim, muita gente não sabia, inclusive a gente também, quando começou, também não sabia. Então, realmente tem feminino e masculino aí, Tem até para feminino e honrar masculino. as mulheres, né? Assim, É porque, claro. né, vamos combinar aí que elas estão no mercado do vinho, aí cada vez mais no mercado do vinho. Queria dar um aviso agora para vocês. Tem um ícone aqui embaixo na sua tela, que é o ícone de interrogação. Vocês podem mandar perguntas por lá, tá, pessoal? Para a gente poder responder ao final. E Tiane é professor de vinhos há mais de 20 anos. Como ele estava falando, ele foi fundador do curso de serviço da ABS. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso para a gente. Isso aí. Quando eu comecei a trabalhar na ABS, quando eu comecei a dar as aulas na ABS, faltava esse módulo no curso, sabe? O módulo de serviço. Eu sempre fui reconhecido assim pelo serviço de vinho que eu sempre criei, sempre desenvolvi nos lugares que eu trabalhei, que como é que fala? O serviço não é só o sommelier que faz, né? Então tem toda a equipe que trabalha junto que tem que ter noção do que se faz, né? Tem que ter uma noção para se fazer um serviço completo onde toda a equipe participa. O sommelier é o principal ali que vai escolher o vinho, vai indicar o melhor vinho. O melhor vinho não é o mais caro, mas é o que realmente é a melhor combinação para o prato. Essa é a função principal. A gente está ali para lá. Tem que conhecer um pouco da cozinha do restaurante. A cozinha, falo, o menu, o cardápio, né? Provar alguns pratos e saber, ó, esse vinho aqui vai encaixar perfeito com esse prato, porque tem isso, isso, isso vai ficar melhor. Então, o serviço, o módulo de serviço na ABS faltava mesmo, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho bacana, dividido em 3 aulas, né? A abertura de garrafa, depois a abertura de espumante e depois decantação. E muita coisa, além disso, prático, né? E mais recentemente, eu acho que no ano passado, a gente começou a fazer uma prova de serviço, né? Que deixa todo mundo meio de cabelo em pé, mas o serviço tem que ser bem executado. Sim, eu fiz a prova de serviço também no curso de sommelier aqui quando a gente encerrou. Até te mandei um vídeo, você fez umas observações lá, umas coisas que eu não fiz tão direitinho, mas no final das contas eu arrasei na minha prova de serviço. Aliás, eu adoro fazer o serviço do vinho, assim, gosto muito e tenho prazer enorme em servir o vinho, né, assim. O Alessio Júnior Sommelier tá falando que o Gianni tem o melhor serviço de vinho que ele já pôde apreciar, e é verdade. O Alessio fez aula comigo, se não me engano. Fez aula comigo. Pura elegância, pura elegância. Olha que maravilha, obrigado. E aí, esse curso que você desenvolveu, né, Gianni, foi todo em cima de uma metodologia que é sua mesmo, né? Assim, que você desenvolveu, né? Que eu fui desenvolvendo, claro. Fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, a metodologia tem a metodologia de estudo, tem a metodologia de degustação e tem uma metodologia de serviço também. Então, o serviço tem um mínimo que é padrão, mas a gente pode dar um up nesse mínimo e fazer um serviço mesmo elegante e bacana. Eu acho que a palavra é essa, elegância. Sabe, serviço, não só o serviço de vinho, mas o serviço do restaurante, o serviço dos garçons, do maître, tem que ser preciso, perfeito e não aparecer. Quanto menos aparecer, mais importante é. Então, tem que ficar fazendo pirula. Tem que fazer o que é preciso fazer, assim, nos mínimos detalhes,
sem aparecer demais. E em casa, assim, que você está falando muito de restaurante, né? Por conta até da profissão. Mas em casa, quando a gente vai receber os amigos, quando a gente vai fazer um jantar harmonizado, assim, qual a preocupação que a gente precisa ter para o serviço do vinho? Eu vou pedir licença aqui que eu vou fechar a janela aqui, que ela está me incomodando. Calma aí. Vai lá, segue. Eu acho que em casa a gente pode relaxar um pouquinho, não precisa ser estritamente perfeito, pode ser mais informal, mais tranquilo, porque também não é um lugar de tanta formalidade assim, né? Tá todo mundo mais em casa, tá todo mundo em casa, relaxando. Então acho que o negócio é curtir o momento. Eu por hábito, faço toda a garrafa que eu vou abrir, seja aqui em casa comendo uma pizza ou quando a gente viaja com a família e vai abrir uma garrafa de vinho para beber no final da noite e tal, eu sempre abro da maneira mais precisa possível. E aí faz parte dessa metodologia que eu desenvolvi, que quanto mais vezes você repetir exatamente todos os movimentos, perfeito, vai chegar um momento que você vai abrir uma garrafa de vinho em menos de 30 segundos, no escuro, de olho fechado. Perfeito. Vamos responder as perguntas de vocês, tá, pessoal? Diane passou por diversas, né, pelos 360 graus aí da sommelierie, né, que a gente aprendeu aqui agora. E vamos lá, então, para a parte de serviço do vinho, que é... Você tá com vinho aí, Diane? Hoje eu tô. Você não abriu o vinho ainda não, né? Eu ainda não, tá fechadinho. Que vinho é esse? Mostra pra gente. Esse aqui é um vinho chileno, chamado Anaquena. É o Birdman Series, tá aqui o nome, Birdman Series. Aqui tem lá 2018 a safra e mais embaixo aqui o tipo da uva, o Cabernet Sauvignon. E aí aqui embaixo tem algumas medalhinhas que esse vinho ganhou, todas essas medalhinhas aqui. Na parte de trás do rótulo a gente vê as informações que são obrigatórias, que é o endereço do produtor, quem é o importador, aqui o teor alcoólico e a capacidade da garrafa. Então, são informações oficiais que precisam estar aparecendo no rótulo. Na maioria das vezes, isso precisa estar no rótulo principal. Tem até o tamanho da letra do 750 ml, tem até o tamanho exato que tem que ter a letra para que possa ter visibilidade. E é importante a gente dar uma olhada, assim, eu sei que o rótulo exatamente não faz parte exatamente do serviço do vinho, mas dá aquela olhada nessa garrafa, igual você fez agora, antes de abrir um vinho. Então, por exemplo, eu peguei o vinho, olhei o rótulo, é uma garrafa, é um vinho antigo, então eu vou usar um outro abridor, ou eu sei que eu vou precisar decantar aquele vinho, assim. O rótulo é um guia para você fazer o serviço? O rótulo é um guia, não vou dizer que seja um guia para fazer o serviço, mas lendo o rótulo, você tem muita informação do que esperar que vai vir dali de dentro da garrafa. Então, se tem uma safra que, em vez desse vinho fosse em vez de 2018, fosse 2008, são 10 anos a mais de envelhecimento. Então, tem que ter um cuidado maior com a rolha. Então, talvez, em vez de usar o saca-rolha normal, eu posso optar por usar o saca-rolha de 2 lâminas. O saca-rolha que todo mundo chama de maneira errada, chama de pinça, e não é uma pinça, na verdade. É um saca-rolha de 2 lâminas. Pinça é uma outra coisa, é um outro instrumento que a gente usa, mas para abrir garrafa de espumante. É mesmo? Lá no clube você vai ter. Pinça para abrir garrafa de espumante? Essa eu não conheço, Dani. Pois é. Não, eu não conheço, eu acho que eu nunca vi, assim. Massa. Bom, legal. E aí, para fazer o serviço, a gente precisa deixar o vinho na temperatura correta. É uma pergunta muito recorrente aqui, né? Também sobre temperatura do vinho. E eu queria fazer uma pergunta aqui pessoal, assim, se a gente pode botar, que a gente recebe também, se a gente pode botar o vinho tinto, por exemplo, num balde de gelo, ou não pode, é deselegante, não é? Eu acho que Bom, vamos começar por partes. Sim. Temperatura é a coisa mais importante. Primeiro, a temperatura para se guardar. Então, o vinho deveria ser guardado na adega na temperatura de 16 graus. Ponto. Todo tipo de vinho. Segundo, vamos abrir a garrafa para beber. O vinho branco tem que ter uma temperatura correta, que é bem baixa, entre 8 e 10 graus, na maioria das vezes. E o vinho tinto, a temperatura correta, que seria
já tirar da adega, abrir a garrafa e a temperatura vai subir 2 graus ali e vai atingir 18, que é a temperatura correta para a gente consumir o vinho tinto. Tá? Então, mais uma vez eu vou falar aqui, não existe temperatura ambiente. Cada tipo de vinho tem a sua faixa de temperatura. Depois, dependendo do vinho, a gente vai decidir se vai usar o saca-rolha de 2 lâminas, né? Ou de ou saca-rolha normal de 2 lâminas, ou com dois estágios. E ainda falando sobre a temperatura, a gente tem vários tipos de termômetro para poder se certificar da temperatura. Então, tenho esse aqui, que é um termômetro mecânico mesmo, né? Que a gente coloca ele dentro da garrafa, enfia ele dentro da garrafa lá, e rapidinho ele vai nos mostrar qual é a temperatura que esse vinho está. Para a gente ter certeza que a gente vai consumir na temperatura certa. Existem vários. Pode ser um termômetro grande como esse, pode ser um termômetro menorzinho que vai dentro da taça, para a gente se certificar da temperatura. Pode ser esses termômetros digitais também? Pode, eu não gosto muito não. Eu sou mais tradicionalista, assim. Pode ser digital também, mas gosto mais do que é mais clássico. Beleza. Aí, então, a gente colocou o vinho na temperatura correta, mas não tem termômetro em casa. E agora? E agora? Então, a gente não sabe a temperatura precisa, né? Mas você sabe que o vinho está refrescado. No caso do vinho, no vinho tinto, você pode deixá-lo meia hora, 40 minutos na geladeira e ele vai ficar bem refrescado. Tá? Bem refrescado. Já consegue beber tranquilamente e a temperatura ajuda a gente consumir esse teor de álcool de uma forma mais tranquila. Perfeito. E para os espumantes? Ah, tá. E sobre minha pergunta de colocar vinho tinto no balde de gelo. Pode ou não pode? Ah, sim. Então, eu acho que é um último caso, né? Em último caso. Caso assim, vamos dizer, você chegou em casa agora e o vinho não estava na geladeira, não vai dar tempo de você esperar 40 minutos, porque os convidados estão chegando daqui a pouco. Então, em último caso, colocar num balde com gelo e água, mas você não pode esquecer esse vinho lá. Né? Então, 10 minutinhos no balde com gelo e água vai ficar perfeito. Vai ficar beleza. ótimo. E o espumante, assim, quando cheguei também, tal, vou colocar no gelo. Eu mantenho ele no gelo? Então, o espumante vai demorar um pouco mais, porque a garrafa do espumante ele é mais grossa, mais espessa. E porque tem que a garrafa é mais grossa porque ela vai ter que suportar o gás carbônico que tem ali, a pressão que tem ali dentro. Então, demora mais para gelar o vidro, demora mais para gelar o conteúdo que está lá dentro. Então, tem dicas super especiais assim que eu vou dar lá no meu curso Master em Vinhos, começando a degustar no módulo sobre serviço de vinho, que vai revolucionar a sua vida nesse quesito de temperatura. Né? Não ficar quebrando a cabeça e tentar fazer a coisa mais lógica. Fica lógica depois que você fala, e depois que você vê, você fala, pô, como não pensei nisso antes? Tá. E continuando falando de temperatura, assim, o que a temperatura, por exemplo, se eu pego um tinto, por exemplo, muito gelado, o que na hora da degustação isso vai influenciar no meu paladar ou nos aromas? O tinto, como eu falei, já falei as outras vezes, vou falar de novo, o tinto não pode ser gelado. A palavra correta é refrescado. Tá? Abaixar a temperatura dele. Se ele ficar tão gelado quanto um vinho branco, que permanece no balde durante um tempão, a sensação de tanino do vinho tinto vai aumentar muito. Então, você vai acabar bebendo um gole de vinho que tem 1 tonelada de tanino e não tem mais nada. Porque a temperatura gelada, ele fecha. Né? Não se mostra em aroma e em sabor. Então, fica só a sensação adstringente, a aspereza do tanino. Beleza. E o Diego está perguntando o contrário. E o vinho muito quente, assim, o que prejudica ele na nossa degustação, nos aromas? É ótima pergunta, porque a gente sempre fala da temperatura para baixo, né? E quando a temperatura para cima, vamos dizer, um vinho branco bebido quente, não é nada agradável, porque o álcool sobressai, o álcool aparece cada vez mais. Tá? Então, por isso que cada faixa de cada tipo de vinho tem uma faixa de temperatura onde ele vai se mostrar melhor. Tá? Mas é muito quente. Ok, muito quente ele vai mostrar uma coisa. Muito gelado ele não vai mostrar nada. Então, é no meio do caminho certinho. Não sou eu que inventei isso. Né? Já a experiência ao longo de muitos anos que todo mundo vem falando
que é melhor consumido dessa forma, porque o vinho, nessa faixa aí de temperatura, vai te mostrar o que ele tem tudo lá dentro para mostrar. Então, vinho branco quente é horrível, assim como vinho quente, vinho tinto mais quente, só vai mostrar o álcool também. Perfeito. A casa do Dom Luca está perguntando aqui, é verdade que sal no balde de gelo ajuda a cair mais rápido a temperatura do vinho? Então, é a tal da salmoura, como todo mundo costuma dizer, né? De colocar, fazer uma química lá, água, gelo, álcool e sal. O que a gente pode aprender disso aqui é o seguinte: a água e o gelo, o álcool e o gelo, o álcool e o sal, na verdade, o álcool e o sal não vai gelar mais rápido, vai fazer com que o gelo derreta mais devagar. Entendi. Não vai gelar mais rápido, vai ficar mais frio por mais tempo. Perfeito. Não acelera a queda de temperatura. Mas o gelo vai ficar inteiro ali. Conservar mais, né? Vai se conservar mais, é isso aí. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de taça, Diane? Você trouxe um pouquinho de taça e umas taças aí para mostrar pra gente? Eu tenho algumas aqui. Vamos começar falando de espumante, né? A gente já começa a degustação por um espumante. Então, essa aqui seria uma flute já bastante melhorada, porque ela é bem aberta, né? Bem abertinha. Essa aqui é a taça de cristalzinho também. Bem bacana, dá para servir essa quantidade aqui. A gente bebe o vinho e consegue ainda apreciar o perlage, que são aquelas bolinhas do gás carbônico, né? Que a gente consegue também degustar o espumante nessa taça para o vinho espumante. Depois tem uma tacinha aqui interessante que é para vinho branco. Pode ser um vinho branco de uva Sauvignon Blanc, né? A boca dele é um pouquinho mais fechada, ele é bem abertinho aqui no meio. Então ajuda o vinho a se mostrar. E essa taça de vinho branco é bem menor do que uma taça de vinho tinto. Não sei se vai dar para ver a proporção. Dá sim, perfeito. Então, essa de branco, essa aqui para tinto. Mas antes de mostrar de tinto, eu queria mostrar uma outra que tem um formato bem bacana também. E é leve igual uma pluma. Tá super leve. Olha como é fina. Super fininha e muito leve. Então ela tem esse formato bem aberto aqui, bem amplo embaixo, né? Aqui, bem grandão embaixo. E vai bem reta, fazendo assim, né? Ó, que linda que ela é. Então aqui eu utilizo mais para quando eu vou beber. Curiosamente, eu coloco um branco nessa taça aqui. Costumo usar vinho branco nessa taça. Eu coloco chardonnay nessa taça, apesar de não ter aquela boquinha mais fechada, mas ele tem a base bem larga. E, finalizando, para o vinho tinto, tem essa taça da Riedel, né? Que é bem grandona, tem uma boca enorme, que dá para colocar a mão inteira dentro da taça. É bem grande. É um trabalhão danado para lavar com muita delicadeza aqui. Eu fiz um vídeo até, deve estar no meu IGTV aí, mostrando como é que lava a taça. Tá lá no YouTube também. E tá no YouTube também como é que lava a taça. Eu tenho que fazer um outro, secando a taça. Não sei se eu já fiz. Secando a taça. E muita gente quebra a taça na hora de secar. Isso que é um problema. Então tem várias tacinhas legais. Legal. O Alessio Júnior está falando aqui para você falar um pouquinho sobre a retirada do mucilê, do espumante, sem explodi-la, mas eu acho que isso aí você vai falar só no curso, né, Diane? Posso falar tudo, né? Mas o barato de abrir garrafa de... Não só champanhe, né? Garrafa de espumante, garrafa de champanhe. Num restaurante, o serviço correto é abrir a garrafa sem fazer aquele barulhão, né? Pelo menos no restaurante que eu trabalhei, sempre um clima mais calminho, não tem tanta bagunça, tanto barulho, é mais calminho, e de repente, bum, assusta todo mundo. Então a gente abre o serviço, abre a garrafa sem fazer barulho. Aprendi também. Esse aí eu sei também. Eu vi. Às vezes espera um pouquinho, mas eu sei. E esse momento da abertura de espumante faz parte da prova final do curso, o módulo 7 da ABS, que tem a prova que é o serviço. Que você abre um espumante sem fazer barulho, depois serve o espumante sem derrubar, abre uma garrafa de vinho tinto e faz a decantação. E eu estou ali com 500 olhos em cima de você. Bem de pertinho, sim, para ver se está certinho. Aí fica nervoso, né? Aí fica todo mundo servido, fica todo mundo nervoso. E fala um pouquinho aqui, o Marcos está perguntando sobre essa abragem. Eu queria que você falasse até essa abragem é uma coisa histórica, assim, né? Da época do Napoleão, todo mundo fala, né? Diz as lendas que quando eles ganhavam as batalhas, eles abriam com o sabre e tudo mais. É uma história, faz parte da história toda. É bacana, só que tem um desperdício maior de gás carbônico, né? Como a gente acabou de
como a gente acabou de falar, de você não tem que explodir a garrafa abrindo a rolha, imagina o quanto se perde de gás carbônico fazendo o sabrage. É lindo, é bonito de ver, mas uma vez por ano, no aniversário, no Natal, no Réveillon, vale a pena fazer. É uma comemoração, né? Eu Assim, acho. faz parte de um momento de comemorativo, assim, e é uma emoção, assim, quando a gente faz, que, meu Deus. É uma emoção, e eu vou te contar, uma vez, quando eu estava trabalhando na Enoteca Fazano, sempre ia cliente, às sextas-feiras a gente recebia cliente lá para degustar e falar e conversar, e abrindo vinho, blá, blá, blá. E um cliente me desafiou a fazer o Sabrage. Ele estava, sei lá por quê, tocando no assunto de champanhe e apareceu o assunto Sabrage, e ele me desafiou a fazer ali na hora o Sabrage. Eu falei, olha, se você comprar o champanhe, eu faço. Ele falou, qual o champanhe? Eu falei, aquele ali, o Dom Perignon. Ele falou, pega lá. Beleza. Aí pegou, eu abri uma certinho e ele abriu a segunda. Ele pegou 2 garrafas de Dom Perignon para eu abrir as 2 no sábado. Ele falou, essa foi sorte de principiante. Quero ver a segunda. Pô, as garrafas ficaram lá. Tinha uma prateleira de vidro assim atrás do balcão com as garrafas vazias que eram bebidas lá. Né? E estavam lá as 2 Dom Perignons tabradas. Eu só abri espumante mesmo, Fiquei nervoso. O primeiro do nervoso, Emerson aqui, a primeira Sabrage do Emerson foi com o Wolf Clicquot também. Eu fiquei nervoso, a gente tinha um sabre bacana lá e funcionou maravilhoso. Muito bom, muito bom. Mas aí, por exemplo, Diane, vou comprar, por exemplo, não tem taça na minha casa. Vou comprar um tipo de taça só, porque é o que eu tenho, é o que eu posso nesse momento. Que taça você indica para eu ter uma só e poder beber todos os vinhos nela? A maior taça que você puder comprar. Que no meu caso aqui também eu bebo tudo nessa. Tá ótimo. Então, aqui em casa também, apesar de ter a tacinha para vinho branco, eu uso a maioria tudo aqui, espumante inclusive. Sabe? Então, a taça grande ajuda muito o vinho a se mostrar, ajuda muito o vinho a colocar mais complexidade, mais aroma, mais perfume para fora. Porque no bojo tem mais oxigênio, então o vinho respira mais. Perfeito. Tem uma pergunta aqui rapidinha da Maria, ela está perguntando, Maria Carlinhos, como é chamado, eu entendi que é como é chamado quem entende de vinho. E aí eu acho que pode ser aquela pergunta de enófilo, enólogo, sommelier, então, vamos lá, olha só, tem alguns nomes assim. Quem trabalha numa vinícola fazendo vinho se chama enólogo. Enólogo. Quem gosta de vinho, mas não trabalha com vinho e aprecia o vinho, é chamado de enófilo. 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 E o profissional do vinho que trabalha num restaurante, num hotel, no catering, em qualquer outro lugar, é o sommelier. Perfeito. Vamos lá, Diane, tá falando demais aí. Cadê seu vinho? Bora abrir essa garrafa aí. Mostra pro pessoal como é que abre a garrafa. Vamos começar. Bom, para abrir a garrafa eu tenho que ficar em pé, né? Como eu acabei de falar que eu faço as coisas padrãozinho, certinho, eu vou ficar em pé. Então eu vou usar o meu saca-rolha. Não vou usar o meu saca-rolha do coração, vou usar um outro saca-rolha que tem um valor sentimental também muito grande. Ele está bem velho, coitadinho. Está todo desconjuntado aqui. Olha como ele está todo arranhado. Acho que dá para ver todo arranhado. Dá para ver que está todo velhinho? Dá. Bem velhinho. Isso aqui eu ganhei em 1992, de um cliente lá que ia muito no restaurante lá no Enotre, lá no Rio de Janeiro. E foi o primeiro saca-rolha da Pull Taps da Espanha que desenvolveu esse formato anatômico aqui. Ele é de aço maciço, ele é bem pesadinho, tem uma espiral ótima, mas as 2 alavancas aqui eu já tive que dar umas acertadas com como é que fala? Com um alicate para ficar mais firmezinho. Então vou usar ele hoje, que tem 2 estágios, como é a maioria dos saca-rolhas que todo mundo usa hoje. Então, ó, serviço do vinho. Tirei minha garrafa lá da adega. Antes de eu apresentar para o cliente, eu vou limpar a garrafa. Né? Pode acontecer do cliente querer pegar a garrafa na mão, dar uma olhada, e ele tem que pegar um negócio que está limpo, para não ficar com a mão suja. Então, a garrafa, na hora de apresentar, brilhando, sem sujeira, sem marca de dedo, sem nada. Tá? A garrafa é uma joia que a gente vai deixar ela linda, límpida, brilhando assim. Tá? Bem perfeitinha. Aí, uma vez que eu coloquei ela aqui paradinha onde eu vou fazer o serviço, vai aparecer mais o braço e tudo mais.
Parei a garrafa, né? Apresentei para o cliente, ó, esse aqui é o Anaquena Cabernet Sauvignon, Birdman Series, e agora eu vou abrir. Uma vez que eu parei a garrafa vai ficar aqui parada. Ela não vai... Não vou fazer assim, segurar aqui e rodar a garrafa. Tá? Quem rodar a garrafa vai levar um tapa na mão, assim, pá! Porque não é para fazer. A garrafa paradinha aqui, você segura ela bem firme com a outra mão. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Segura bem firme com a outra mão aqui. E com o canivete, que é essa pontinha aqui do saca-rolho, o canivete, a gente vai cortar nesse ressalto aqui, ó. Tá? Tem o primeiro aqui em cima, que é errado cortar aqui, e a gente vai cortar nesse segundo ressalto aqui embaixo. Garrafa bem firme, a gente faz um corte assim, depois corta os outros 180 graus, e a ideia é que essa tampa saia daqui como uma chapinha. Ela está bem grudada, então eu não vou ficar perdendo tempo vendo se ela vai sair ou não vai sair. Eu vou fazer assim, ó, vou rasgar ela aqui para cima, tirar a cápsula de uma vez só. Já soltou. Tá? O que me deixa nervoso nas provas da ABS é que para fazer esse corte e para tirar a cápsula, as pessoas perdem 5 minutos. No restaurante, 5 minutos é uma eternidade. O chefe vai vir, o chefe da cozinha vai vir, vem cá, e aí? E o prato não vai sair? Então, tem que ser rápido. Depois que a gente tirou a cápsula, a gente tem que limpar essa superfície da rolha aqui. Então, com o guardanapinho, limpa um pouquinho. Não precisa fazer uma faxina semanal aqui em cima da garrafa, é só passar um pouquinho se tiver uma sujeirinha. Tá? Saca-rolha aberto, a espiral aqui está aberta, garrafa bem firme e, deixa eu ver, garrafa bem firme e o espiral bem no meio da rolha, para ele ficar firme, tá? Tá firmezinho, ó. Deixa eu ver se consigo levantar um pouquinho. Aqui, tá bem firme. E aí, como eu tenho um pouco de toque, o meu saca-rolha tá reto. Eu vou baixar a garrafa para vocês poderem ver, tá vendo? Ele tá reto para mim, assim. Certo? Ó. Okay. Ele tá reto para mim. Tá. E ele vai parar reto de novo para mim. Porque a garrafa tá de frente e ela vai continuar de frente. Vamos lá. 1, 2, o Diego está perguntando aqui 4, se é para usar o dedão 5, como guia. 6, vamos com calma. 6 meias voltas aqui, ok? Eu vou virar para vocês poderem enxergar como é que a gente faz a alavanca. Ó. Tem esse essa primeira alavanca aqui, né? Primeiro estágio, segura bem firme e levanta a rolha. Depois, ó, vai para o segundo estágio. Esse negócio aqui tem um eixo, tá vendo que ele mexe? Ele tem esse jogo aqui, ó. Então você apoia aqui, bem firme e puxa o saca-rolha para cima. Para cima, não é para frente como faz assim. Muita gente faz assim e quebra a rolha no meio e empena o seu saca-rolha. Ó, retinho para cima. Sem tirar a rolha inteira. Tirei 90% da rolha, vou segurar a rolha e vou girar. A rolha vai sair sozinha. Olha só, sem força. Ai, que lindo! Adorei o barulhinho no final. Aqui, fez o barulhinho? Pegou o barulhinho? Pegou o barulhinho ainda. Vamos lá, então, ó, ainda não acabou. Vamos lá, atenção aqui que não acabou. Rapidinho. Nosso amigo Alessio Sommelier está perguntando, falando que tem gente que tira a cápsula toda. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Quem tira a cápsula toda vai arder no fogo do inferno. Não pode falar isso. Tá, então, ó, tira a rolha, eu vou cheirar esse negócio aqui, ó, tá? E para cheirar, não é assim de longe, ai que cheiro maravilhoso. É para quase enfiar isso aqui no nariz. Para ver se tem cheiro de buchoné. Esse caso não tem porque é a tal da rolha Diam, tá? Lembra que eu falei da rolha Diam? Nunca mais, meu. Tá escrito aqui, ó. Diam. Não sei como é que vai ter o foco para ver isso aí, mas depois a gente vê. Beleza? Muito bem. Agora eu, como sommelier, que eu estou atendendo vocês no restaurante, eu vou me certificar que esse vinho está bom para ser servido. Como é que eu vou fazer isso? Tem que beber. Então,
um pouquinho na minha taça de degustação, sem pingar nada aqui, com um paninho sempre na mão para não sujar a toalha ou a mesa. Um pouquinho mesmo, tá? Se fosse numa taça ISO, seria bem pouquinho. Primeira parte visual que eu já fiz rapidinho, depois a parte olfativa. Vou me certificar se no olfato não tem nenhum problema. E beber. O vinho estando bom, como está aqui, eu vou lá para a mesa do cliente e vou dar a mesma quantidade para a pessoa que me escolheu o vinho. Se foi um casal, se foi a Ana e o Tomate, a Ana escolheu o vinho, fala, eu quero beber esse vinho, eu já tinha apresentado a garrafa para ela e cheguei agora e vou colocar um pouquinho de vinho para ela provar. Ela vai provar e ela vai aprovar. Ela fala, ok, o vinho está ótimo, pode ser servido. E eu vou servir primeiro para o Tomate e depois, por último, a Ana. Ah, mas não é a mulher de primeiro? Depende. Como ela é a anfitriã, quem é que comanda a mesa, a pessoa que pede as coisas, ela, teoricamente, é a primeira a aprovar as coisas. E ela vai ser a última a ser servida porque ela, teoricamente, está recebendo as pessoas. Então, tem uma ordem lógica de serviço que a gente vai falar também mais a fundo no nosso curso. Beleza. A Andréa está perguntando por que realmente, assim, mas é uma dúvida bem recorrente também, por que não pode tirar a cápsula toda? Queria que você explicasse isso direitinho. Porque a cápsula faz parte, a cápsula, esse trocinho aqui de alumíniozinho, custa, faz parte, você pagou por ele, faz parte da apresentação da garrafa. Na sua casa, você pode fazer o que você quiser. Agora, profissionalmente, como sommelier, trabalhando em restaurantes, onde quer que seja, numa loja, numa importadora, num hotel, num empório dos meus amigos lá do Ceará, lá do Empório Festas, em qualquer lugar do mundo, você não vai arrancar cápsula. Ponto final. Mas por quê? Porque não vai. E ponto. No serviço não é assim que se faz. Beleza, beleza. Foi só para entender mesmo, não precisa ficar nervoso. Quer que eu desenhe? Não, mas tá muito engraçado os comentários aqui, meu Deus. Ah, Renata Florenzano, da Azul. Oi, Renata. Não é isso que eu falo Legal. No curso, Renata? Não pode arrancar cápsula. Não pode arrancar cápsula. Isso mesmo. Mas nem em casa você vai fazer, Mila. Em casa agora você vai aprender a tirar cápsula. Vai aprender a cortar e vai fazer um negócio elegante. Porque você é fina e exatamente, você é fina e elegante, gaterésima, então assim, tenho certeza que vai fazer um belo serviço de um vinho aqui daqui para frente aí, vai arrasar. Bora então, Diane, abrimos o vinho. Como que eu vou servir esse vinho? E tem umas pessoas perguntando também como que eu sei se o vinho tá bom, se o vinho não tá, aquela pergunta também que é bem recorrente. Então, essa não dá para responder em um segundo, né? Tem que responder em meia hora falando, né? Então, tem vários defeitos que o vinho pode apresentar. Um deles é a rolha, outro é a oxidação, que a gente vai falar sobre isso bastante no curso. Mas são dicas assim, são coisas que a gente pode ver vendo aos poucos. A cor do vinho, se tiver muito amarronzada, já é um problema, né? Então, já começa por aí. Beleza. Como servir o vinho, Diane? Qual a quantidade que eu coloco na taça? Vamos lá, vamos ver se vai dar para ver aqui. Encher a taça toda. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui sem quebrar o negócio, né? Se eu quebrar, já era minhas lives. Dá para ver a taça aqui? Dá, tá perfeito. A boca dela tá aqui, certinha, tá? Então vamos lá, olha a quantidade que a gente vai servir. Estou aqui para servir o cliente, com o meu guardanapinho na mão para não fazer sujeirada. E o cliente já provou o vinho, eu vou servir isso aqui, ó. Dá para ver? Vou botar a taça no celular. Peraí, o celular em pé. E, ó. Olha o tamanho do bojo. Antes da curvinha ainda, né, Diane? Hã? Antes da curvinha ainda, né, da taça? É bem pouco. É pouco, não é até aqui. Não é metade. É pouquinho. De novo, a taça é uma ferramenta. A taça é uma ferramenta que vai extrair do vinho o melhor que ele tem para dar. Então, ela precisa ter oxigênio incidindo no vinho para que o vinho possa se revelar. O Serarruda está perguntando aqui como proceder se a rolha quebra ou se ela esfarela. Bom, se a rolha quebra, porque deve ter tido alguma... ou ela está ressecada, digamos assim, primeiro passo, ela pode estar ressecada, ou então foi mesmo uma barbeiragem de quem está abrindo.
O saca-rolha precisa entrar bastante na rolha para você fazer a alavanca e puxar. Senão pode acontecer de só sair o miolo da rolha, que é que ele esfarela, ou ainda quebrar. Então, se você quebrou, não pode entrar em pânico. Você tem que tirar aquele pedacinho que está na rolha do saca-rolha e, de novo, colocar de novo o saca-rolha bem devagarzinho, senão você vai bem devagarzinho para você conseguir furar a rolha, inclusive, e puxar bem devagarzinho para poder sair, para poder tirar a rolha. Sem pânico. Beleza. A Mila está perguntando se essa quantidade de vinho que coloca é para prova do vinho, porque teve gente que Não, falou senhora, assim, pelo amor de Deus. Eu Não. encho a taça toda, isso aí não dá para mim, não. Não. Tá tudo errado. A prova é um tantinho assim. É muito pouquinho a prova. Isso aqui é a quantidade de vinho que tem. É muito vinho que tem aqui, não é a prova. Beleza. E aí você coloca esse pouco de vinho, na verdade, na taça, nessa quantidade de vinho, não é pouco, nessa quantidade correta de vinho na taça para o vinho, para você fazer aquele exercício, né? Assim, Para fazer isso aqui, ó. O vinho tem espaço para poder respirar, para poder ter bastante oxigênio, para tirar o melhor dele e tudo mais. Então tem que ter espaço. Se o vinho está cheio até aqui, eu não consigo fazer isso. Quanto maior o bojo, quanto maior essa parte aqui, quanto maior o bojo, menos vinho você coloca. Uhum. Essa garrafa, esse bojo, eu posso virar a garrafa inteira aqui e provavelmente vai faltar vinho. Mas não é isso, né? Outra dúvida também, não tem uma garrafa aqui perto de mim, mas outra dúvida muito recorrente é como você segura na garrafa para servir, né? Para você não segurar em cima do rótulo. Esse lance do fundo da garrafa, de colocar o dedo no fundo da garrafa para você servir, as pessoas entendem que isso é elegante. Fundo da garrafa a gente já falou e eu não falo mais. Não existe esse negócio de fundo da garrafa. Fundo da garrafa não tem. Você segura a garrafa dessa forma. O rótulo está aqui, certo? Então, sua mão vai pegar na lateral do vidro da garrafa. Você não vai botar a mão em cima do papel. Porque eu vou servir para o cliente, vamos ver. Eu vou servir para o cliente e ele vai ficar vendo o rótulo. Tá? É difícil fazer a posição aqui, porque na verdade seria assim, ó. Eu serviria daqui. Mas aí não tem posição para enxergar como eu estou segurando a garrafa, entendeu? Mas é assim, ó. Mas deu para entender. A mão não pode cobrir o rótulo. Perfeito. E o fundo da garrafa, o dedo no fundo da garrafa jamais, né, Johnny? Aquele macaquinho de emoji, assim. Não! Perfeito. Vamos lá. Depois que você serviu essa quantidade, você faz o primeiro nariz, né? Fala um pouquinho desse primeiro nariz. A gente não vai entrar muito em degustação hoje, a gente tá quase finalizando. Mas assim, como que é esse primeiro nariz e o segundo nariz? Fala um pouquinho disso. A gente, assim que serve o vinho na taça, sem agitar a taça, a gente vai colocar o nariz aí e vai conseguir perceber se tem defeito. É o primeiro... a gente, quando você coloca o nariz aí, o primeiro momento é ver se tem algum problema, se tem algum defeito. Depois você vai oxigenar o vinho e vai fazer ele aparecer mais, mostrar mais toda a riqueza aromática que ele tem. Beleza, show. Vamos lá, pessoal. A gente tem uma novidade para vocês. Daqui a pouco a gente vai começar a responder as perguntas. A gente tem uma novidade para vocês e fica o convite aí. Mais de 100 pessoas online com a gente. Então, queria parar um pouquinho também para agradecer esse carinho de vocês aqui, de estar presente aqui com a gente hoje. Demais, obrigada. E amanhã a gente tem cortou aqui um pouquinho. Amanhã a gente tem um virtual tasting, né, Diane? Fala um pouquinho sobre o que vai ser amanhã. Amanhã a gente vai ter uma degustação virtual, também conhecido como Virtual Tasting, como a Ana acabou de falar. A gente vai degustar virtualmente. Se vocês quiserem participar amanhã, arrumem uma garrafa de Cabernet Sauvignon. Tá? Pega uma garrafa de Cabernet Sauvignon do Chile. Não precisa ser caro. Também a gente não merece que seja tão barato assim. Então, um vinho que você consiga pagar tranquilamente, sem fazer um buraco no orçamento. Mas é fundamental que seja Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon.
E aí a gente vai degustar e aprender como é que se faz a degustação, um pouquinho de como é que se faz a degustação. Beleza, sensacional. Bom, pessoal, antes da gente começar a responder as perguntas, a gente tem um convite para você, convite para você que está aqui com a gente. Alguns já sabem, a gente, essa semana, na verdade, é um convite para quem quer ir além, para quem quer estudar mais, para quem quer aprender aí com o Gianni, que é o mestre, né? Não tem nem o que discutir. Porque, na verdade, não existe mágica, né? Existe um método para você aprender. Ele falou um pouquinho sobre o método de Gianni Tartari, que é um método inventado por ele, né? Todo formado por ele, com esses anos de experiência que ele tem. E a gente está lançando a nossa primeira turma do curso Master em Vinhos, Começando a Degustar. Fala um pouquinho, Gianni. Então, esse curso Master em Vinhos, Começando a Degustar, é um sonho que eu sempre tive de fazer um curso de vinho online para poder atingir gente que está longe, que não chega nos grandes centros, mas eu sempre tive uma exigência. Então, antes dessa pandemia, e eu e a Ana, a gente está se falando sobre isso já tem um bom tempo, né? Eu sempre quis que o curso, as pessoas que participassem do curso, todas elas tivessem o mesmo vinho. Então, o vinho que eu vou degustar, se você tiver o mesmo vinho na sua mão, você vai ver que diferença que vai fazer. Então, essa sempre foi o calcanhar, assim, né? Tipo, tem que ter o mesmo vinho, tem que ter o mesmo vinho. A experiência é completamente diferente. Então, com essa pandemia toda que aconteceu esse ano, a gente conseguiu desenvolver muito bem esse nosso curso e a gente conseguiu ver que dá para fazer dessa forma. Dá para fazer uma degustação virtual, que eu tinha muito receio antigamente, mas por conta dessa história toda das aulas da Conte e Toro e tudo mais, acabei vendo que era super possível fazer. Então, a gente tem no Master em Vinhos uma sugestão de vinhos, um kit de vinhos que você, se quiser, pode comprar. Se quiser, não. Eu acho que, não vou dizer que é obrigatório, não é obrigatório, mas é fundamental você degustar o mesmo vinho que eu estou degustando. Beleza, a Ana está perguntando que horas é nossa Virtual Tasting amanhã, às 20 horas também, 20 igual horas, hoje, tá? 8 horas da noite. Isso aí, espero vocês aí. E vamos falar um pouquinho, Gianni, o programa online, né, Master em Vinhos Começando a Degustar, a turma que a gente está lançando agora, é um programa dividido em 4 módulos, mais um módulo bônus. O primeiro módulo acontece no dia 9 de novembro, né? Então, esse curso ele tem data para começar e tem data para terminar, por isso que as inscrições se encerram amanhã, à meia-noite. A gente não consegue abrir de novo, né, para fazer as inscrições. Já amanhã que acaba. Johnny. Já amanhã que acaba as inscrições para o nosso curso. O módulo 2 no dia 16/11, o módulo 3 no dia 23/11, o módulo 4 no dia 30/11 e o módulo 5, que é o módulo bônus, é uma data super especial. Eu sei, muito especial para mim, que é aniversário da minha mãe. Isso aí, aniversário da minha mamãe. Dia 7/12. E após a conclusão do curso, né, vai ser emitido o seu certificado digital, Mas a primeira turma, que eu espero que seja bem histórica assim, a primeira turma vai receber o certificado assinado por mim na sua casa, impresso bonitinho, para você colocar na sua casa. Então, quem não se inscreveu, corre, porque amanhã acaba. Quem se inscreveu vai participar de um curso maravilhoso, modéstia à parte. E quem não se inscreveu... Beleza. A Viviane está aqui, ó, tá falando que está ansiosa para começar, nossa aluna. Obrigada, Viviane, por toda a confiança aí no nosso... André, estou bravo não, nem um pouco bravo. Não estou, Vamos eu lá. sou... Tem ainda os bônus, né, Diane? Quem entrar nessa turma tem os bônus, né? Seu e-book de Bordeaux, que hoje está na venda na internet por R$ 99,00. O módulo 5 é um módulo bônus também. E o grupo do WhatsApp, que a gente está lá junto, trocando ideia, conversando, mostrando o vinho que a gente está tomando, o Diane dando as dicas dele, né? Vai começar. Isso aí. As aulas serão todas ao vivo, mas elas vão ficar gravadas e disponibilizadas para vocês durante 12 meses. Esse é um programa super sério, né, Diane? Seu sonho, super né? Sério, super sério. Por isso que eu acho que todo mundo deveria ter o vinho, porque vai ser uma experiência muito bacana, vai ser muito legal poder estar junto. É como se a gente tivesse todo mundo junto, ao vivo, e não numa sala de aula, por exemplo. É assim que a gente faz o curso. E vai ser demais. Beleza. E a gente deseja que os alunos aprendam realmente de verdade, né, Diane? Você gosta desse tipo de aluno, né? Então, eu não sei se a gente falou já, mas a cada módulo a gente vai ter um quiz, vai ter umas perguntinhas para você poder comprovar que você aprendeu
conteúdo todo do curso. Tá? Então, vai estar disponível também, vai ser muito legal. E eu estou assim, super comprometido em fazer um curso muito bacana. E quem já foi meu aluno sabe como é que eu sou na sala de aula. Né? Quero que a pessoa entenda direitinho o que eu estou falando. Enquanto não entendeu, a gente vai encontrando maneira de explicar para que fique claro. E aí eu também assim, gosto de ter aquela turma que pergunta 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, sabe? Porque você vê que estão interessados, que têm interesse, que estão ali querendo saber mais e puxar mais e tudo mais, e é aí que a turma deslancha mesmo. Eu gosto desse tipo de turma. Então, espero que os alunos que se inscrevam lá sejam assim, estejam super a fim de aprender mesmo. Beleza, vamos fazer essa oferta agora, Ediane, para quem quer entrar com a gente. Tem algumas pessoas perguntando aqui como que faz para se inscrever. Queria que você falasse um pouquinho sobre o preço do curso. Vamos lá. Então, a gente tem um link que está no meu perfil, está no perfil do Vinho Todo Dia e está também no perfil do Master em Vinhos. É só você clicar no link que está lá, é na Hotmart, que é uma plataforma que vende cursos online. Você vai clicar lá e tem toda a segurança de você colocar seu cartão de crédito, pagar em até 6 vezes. O valor do curso é de R$ 597. A gente conseguiu fazer um preço muito camarada, porque somando tudo, era um curso que ia sair por mais de R$ 1.500. Verdade. Sabe, meu tempo para desenvolver turma, tudo. Né, a gente consegue realmente segurar esse valor aí, porque realmente vai ser bem diferente. Isso aí. As inscrições ficam abertas até amanhã, meia-noite. Então, quem quiser aí pode mandar uma mensagem para a gente. Queria partir agora, que tem umas perguntas aqui bem legais. A Valéria está perguntando como faz a inscrição. Valéria, a inscrição é aquilo que a gente falou, só entrar em contato com a gente, mas a gente, de qualquer forma, vai entrar em contato com você também, tá? Link na bio, manda direct. Johnny, estou bebendo vinho restaurante. Não podemos manter no balde? Aí depende do vinho, né? Um vinho tinto não precisa, né? Porque o vinho tinto vai estar refrescado. O vinho branco, ele vai permanecer no balde durante o jantar inteiro. O tinto, não. O tinto, caso você esteja num lugar que seja muito quente, vale a pena, de vez em quando, colocar num balde com muito menos gelo. Não precisa ser gelado como um balde para vinho branco. Para dar uma refrescada. Manter o frescor do vinho. Só isso. Olha a palavra. Refrescado. Vinho tinto. Beleza. A Júlia está perguntando se tomar água na hora do vinho é correto. É sim, super correto, porque não é um ritual do vinho, mas é um ritual de quando você consome bebida alcoólica. O álcool desidrata o seu organismo e você deveria continuar bebendo água para se manter hidratado. Tá. O Ser Arruda está perguntando aqui, está sempre aqui com a gente nas lives. Muito obrigada, tá, pela sua participação. Ele está perguntando o valor dos kits para acompanhar as aulas. A Cris Vilela está perguntando mesmo. Hoje eu fiz uma telinha para mostrar aqui para vocês. Fala aí, Johnny. Então, a gente tem 2 possibilidades, né? Você pode comprar garrafinhas de 375 ml. Eu não gosto de abrir uma garrafa grande e colocar naquelas garrafinhas pequenininhas. Não acredito que aquilo ali vai durar muito tempo. Então, eu sei que as pessoas estão fazendo aquilo no dia para degustar no dia, mas dá um trabalhão danado. E é para uma coisa local. Então, a gente já tem inscritos que tem gente lá nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Alguns inscritos do Canadá, dos Estados Unidos, de Manaus, então tem vários lugares. Então o vinho não chegaria numa boa qualidade lá. Então a ideia é que a gente tenha 2 opções. Caso você queira, você pode comprar o kit com meia garrafa de vinho, né? São 375 ml, ou ainda com a garrafa grande, como essa aqui, 750 ml. Beleza, a Paty está perguntando os vinhos da aula. A gente tem uma relação, foram vinhos selecionados pelo Gianni, né? Não consigo colocar aqui agora. Renato Rezende Neto. Posso colocar adoçante no vinho e umas pedrinhas de gelo? Aí, bicho, aí acabou a nossa amizade, cara. Adoçante no vinho, sem a menor possibilidade. Pedrinhas de gelo? Talvez sim, num vinho branco, talvez, ou num vinho rosé. Adoçante, sem chance. Perfeito. O Diego está falando aqui com a questão da água, ela também limpa o paladar, né, Gianni? Sim, para limpar o paladar é melhor um pedacinho de pão. Pão francês sem nada. Que aí o pão absorve todos os sabores que tem na boca, tá? Entre um vinho e outro, você pode beber um gole de água, mas não é para limpar a boca. De novo, é para se manter hidratado.
Beleza. O Serahuda está perguntando que horas serão as aulas. As aulas serão às segundas-feiras, né? Às segundas-feiras, às 19 horas. 19 horas. 19 horas. Em Brasília, 19 horas. Tem mais aluno aqui com a gente, J.E. Montese também. Obrigada pela participação, pela confiança aí, por estar com a gente no curso. A Tami perguntou o valor do curso, a gente falou, 597. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui bacana para você responder. Vinho tinto, a gente colocou ele na taça e a taça começou a suar. Será que já tem algo errado ou é normal porque ele está resfriado mesmo? É normal porque ele pode estar muito mais gelado do que deveria. E aí, nesse caso, a gente tem como esquentar o vinhozinho aqui. Ah, outra coisa que a gente não falou. Vamos falar sobre a taça. Como você pega na taça. Fala aí um pouquinho, Diane, que isso aí é tão importante. A gente deve segurar a taça por aqui, ó. Por esse pedacinho aqui chamado haste. Ela foi feita para a gente colocar a mão. Assim, 2, 3 dedinhos aqui e segura dessa forma. Aí você pode girar a taça assim e você pode beber tranquilamente. Ou ainda, você pode segurar aqui pelo pé da taça, pela base, essa parte. Segura assim e você tem como passar para alguém pegar por aqui para beber. Não segura a taça de vinho assim. Se segurar a mão assim, está automaticamente reprovado do meu curso. O Flávio está falando aqui que já comprou os vinhos do curso. Obrigada, Flávio, pela confiança também. A Mila está perguntando onde encontramos o vinho que será degustado. Os vinhos do curso, a gente vai passar o contato direto de uma importadora, compra por lá, tá bom? A 13 Vinhos está falando amanhã, que a gente tem a nossa virtual tasting com o Cabernet Sauvignon. Ela está perguntando o que, uma dica sua para a gente comer amanhã. Amanhã você pode ter queijo parmesão, por exemplo. Queijo parmesão, porque não é que seja a melhor harmonização, mas vai ser uma experiência muito bacana falando sobre harmonização. Então, e é fácil de encontrar, todo mundo vai encontrar um queijo parmesão no supermercado pertinho de casa, vai ficar tranquilo. Salame, aí salame, se você tiver salame, vai salame. O presunto cru é muito mais delicado, mas não iria com o Cabernet Sauvignon, por exemplo. Salame tem mais gordura, seria mais interessante. Beleza, muito bom. O Fernando está perguntando se o vinho de amanhã Cabernet Sauvignon precisa ser do Chile. Não precisa. Precisa ser Cabernet Sauvignon. Só Cabernet Sauvignon. Sim. Beleza. Vamos ver se a gente tem mais uma pergunta aqui bacana. Deixa eu ver aqui, abrir a caixinha de pergunta aqui. Cabernet Sauvignon amanhã com parmesão. Vai ser demais. Beleza. A Lígia está perguntando, tem vinho bom, barato, Diane? Um monte. Demais. Branco, tinto, espumante, tem de tudo. Tudo depende do que é barato para você, né? Eu sou dono de uma Ferrari. Barato para mim é R$1.000. Então, tudo depende. Né? Depende do bolso da pessoa. Tem vinho de 30, 40, 50, super legal. Eu vou botar essa pergunta aqui, eu não sei se eu entendi a pergunta, tá? Estive no jantar que o sommelier passou o vinho por todas as taças. Éramos em quatro. É correto? Usual? Então, eu posso entender assim, antes de servir, ele avinhou as taças. Passou o vinho de uma taça para outra. Colocou um pouquinho nessa taça, ó. Colocou um pouquinho aqui, fez assim, passou para outra taça, né, a mesma taça, e aí fez assim, e aí passou de novo para outra taça. Então, ele está avinhando a taça, está preparando a taça para a taça poder ficar já preenchida com todo o aroma do vinho. Não é usual, mas é um serviço ok de fazer. Legal. Pergunta. Na verdade, nem tinha entendido muito bem. Alguns restaurantes têm a opção de taça. Será que a qualidade é a mesma? A mesma do quê? É a qualidade e a qualidade do vinho. Tem vinhos para taça que são um pouco mais baratos, porque tudo tem custo, né? Os vinhos que são colocados em taça geralmente são os de preço mais acessível, né? mais baratos e tal. Mas os vinhos servidos em taça, eles saem de dentro da garrafa aqui. Eu poderia ter aberto essa garrafa e fazer o serviço de vinho a partir dela. Beleza. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui. Infelizmente, já deu 1 hora. Passou muito rápido essas lives, meu Deus. O Bruno está falando que está aguardando ansiosamente a live de amanhã. Pessoal, espero vocês junto com um Cabernet Sauvignon, né? Amanhã para o nosso Virtual Taste. Quem tiver interesse no curso de vinhos, começando a degustar, basta mandar um direct para a gente aqui, para a gente poder entrar em contato com vocês.
Obrigada a todo mundo aí. Mais Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Se inscreve lá até que amanhã. é só até amanhã, hein? É só até amanhã. Só até amanhã. Amanhã acaba. Exatamente. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau.